89 anos depois, mais ou menos, né, um inglês chamado Thomson, ele começou a trabalhar, ou descobriu, né, um jeito de quebrar o átomo, vamos dizer assim, de dividir o átomo. Então achou uma partícula divisível. E, na verdade, essa história se arrasta para ao longo do século XIX, porque, como o Dalton falou que não existia partícula elétrica, não existia comportamento elétrico no átomo, como é que eu explicaria, por exemplo, o fato de pegar uma caneta, atritar no cabelo e atrair um monte de papel? A eletrostática avançou muito, a física elétrica avançou muito no século XIX. E muitas coisas eram pensadas. Pensava-se, por exemplo, que o éter, que é uma substância que envolvia o universo, faria essa transição, essa eletrização. Né? Mas depois foi se vendo que não, podia ser algo mesmo do próprio material. E quem contribuiu muito para isso foi Thomson, com o modelo dele. Thomson, pessoal, foi quem descobriu o elétron, tá? Nesse ano. E a descoberta do elétron, para ele, foi o que evidenciou o modelo dele atômico. Para entender isso aqui melhor, é bom avançar um pouquinho com vocês aqui. Ó. Esse desenho do lado direito, eles vão encontrar vários tipos na internet, em livros, tá? É o que a gente chama de ampola de Crookes. Acho que Crookes escreve assim mesmo, tá? A ampola de Crookes ou tubo de Crookes é um tubo de vidro que você deve ter na sua casa, ou na casa da sua avó, dos seus pais, deve ter isso, que é aquela televisão grande de tubo, sabe? Aquele tubo da televisão, na verdade, ele é uma ampola de Crookes. Ele é um canhão de elétrons. Só que assim, não sabia que era elétron na época, né? Crookes construiu isso em 1870, 80, se não me engano. Desculpa. O que Crookes fez com esse tubo de vidro? Era um tubo, né, com um formato bem peculiar. Ele botava gás ali dentro. Pode ser hidrogênio, hélio, neônio, gases conhecidos da época. E colocava, ou ligava nas duas extremidades aqui, ó, numa bateria, na fonte de energia, né, uma corrente elétrica. E o que ele conseguia com isso era alguns fenômenos bem interessantes, tipo, quando ele ligava uma voltagem muito alta, 15 mil, 20 mil volts, dava um tiro ali dentro. Um raio saía de um lado, desse lado de cá, e ia em direção a essa placa aqui, que estava ligada no polo positivo. Tá bom? E aí, o que ele falava? Cara, mas que interessante isso, por que isso acontece, né? Ele baixou a voltagem e viu que quando ele ligava, a lâmpada, esse tubo acendia, com a luz constante, tipo a lâmpada que a gente tem fluorescente hoje em dia. Então ele falou, cara, que interessante esse processo. Vou até desenhar para você aqui, como os elétrons, melhor, como esse raio saía do lado, parece uma coxinha, né? Saia do lado negativo, ia para o lado positivo, já sabia essa parte de elétrica da época, né? Ele chamou isso aqui também de tubo de raios catódicos. Cátodo, o polo negativo. Então o raio saía do cátodo. Esse raio saía do cátodo e ia em direção ao ânodo. Então sabia-se que esse cara era um raio negativo. Mas o cara falou, pô, mas será que um raio mesmo é uma partícula? O que eles fizeram também na época? Pegaram uma espécie de uma ventoinha, eu não achei essa imagem boa não, tá? Mas uma espécie de uma ventoinhazinha aqui, de um ventiladorzinho, e colocou aqui dentro. De modo que esse raio batia aqui e fazia com que esse ventiladorzinho aqui, essas paletas girassem. Você fala assim, pô, se um raio bate em algo físico, que ali dentro não tem vento, tá no vácuo, vácuo não, tá um gás ali dentro, mas ele está parado, só sob a ação da corrente elétrica. Se ele bate ali dentro e gira isso aqui, esse raio deve ter partícula, deve ter massa. Então viram que esse raio na verdade eram partículas. E essa partícula é que nós chamamos de
elétron. Beleza? É o tal do elétron. Pô, legal demais. Então aqui descobre-se o elétron, tá? Quem fez os cálculos para descobrir o elétron foi Thomson, tá? Mas o experimento de Crookes foi o start para isso acontecer. Também, uma outra verificação que fizeram foi botar aqui de maneira perpendicular, né, placas negativas e positivas, formando outro campo elétrico perpendicular à trajetória. E esses raios, essas partículas, né, tendiam a ir aqui para o lado positivo. O raio dava uma entortada. Então isso comprovava que realmente esse cara aqui era o elétron, ou era uma partícula de carga negativa. Millikan também fez cálculos para determinar a massa e a carga do elétron. Então a relação de carga-massa era determinada. E aí, com esse manancial de informações, o que o Thomson falou? Cara, o modelo do Dalton não está tão certo assim não. Ele funciona para cálculo de massa, perfeito. Só que falta algo. Então ele criou esse modelo aqui, ó, que o pessoal fala de maneira muito errada, pudim com passas. Eu nem botei isso aqui, cara. Não escreve pudim com passas na prova. Isso é um termo popular usado em uma revista da Inglaterra, uma revista de bairro, para poder se referir ao átomo para explicar para as pessoas. Só que não é algo científico, beleza? Você pode usar, mas não é algo científico. Então o que consistia? Uma massa ou um plasma positivo ou uma nuvem positiva, tá? Até botei aqui, ó, com elétrons presos nessa nuvem positiva. Então, qual que é o grande ponto do modelo de Thomson, galera? É que é o primeiro modelo divisível. A grande diferença é essa daqui. Divisibilidade. Tem agora carga negativa e carga positiva de maneira alocada. Então aqui explicava a eletrização, por exemplo. Quando eu atritava o pente ou o lápis no cabelo, eu transferia elétrons ou perdia elétrons, ou ganhava ou perdia elétrons, desculpa, eu transferia, e isso provocava a eletrização. Pô, bacana demais, perfeito. Só tem um problema. Isso aqui não explicava muita coisa e dava alguns furos, que eu vou te falar agora. Então vamos ver com calma aqui, ó. Tem elétron em nuvem positiva, átomo divisível, descobriu pelo tubo de raios catódicos, eu te falei. E uma coisa que quase ninguém fala, para Thomson também existem camadas eletrônicas, só que são camadas não quantizadas, são camadas clássicas. Os elétrons estão organizados internamente em camadas clássicas. E camada clássica? Ela leva em consideração a força de Coulomb, Kquezão Qzinho sobre D ao quadrado, para poder orientar os elétrons. E não é caô não. Essa imagem que está aqui, ó, do lado esquerdo, ela mostra o desenho do artigo de Thomson original sobre como seriam as camadas eletrônicas, tá? Então aqui estão as camadas eletrônicas de acordo com Thomson. Não tem nada de quantização, tá? Só tem o seguinte, tem uma organização. Que repara, eu não posso largar um monte de carga negativa igual um monte de passas e elas vão ficar quase uma em cima da outra. Isso daria repulsão. Então elas se organizam no meio daquela carga positiva também para ficar bonitinho, com a menor repulsão possível e de maneira mais organizada. Então ele fez desenhos para 2, 3, 4, 10, até 20 elétrons. Ele chegou a desenhar como seriam as camadas, tá? Então esse é um ponto interessante de Thomson, quase ninguém fala. Então existem camadas não quantizadas, tá? Não quantizadas. E uma coisa legal, o ponto alto do Thomson explica os fenômenos eletrostáticos. Isso aqui você tem que saber. Tudo que for eletrostático ele explica. Porém, ele deixa uma falha. Ele não explica os fenômenos espectrais. Espectro, se você não lembra, tem a ver com... O espectro vem da palavra fantasma, né? Lembra aquela capa do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon? Você deve conhecer. Se não for, pesquisa no Google aí pra você dar uma olhadinha. Você joga uma luz aqui, e aí quando você joga uma luz num prisma, o que acontece? Esse prisma vai difratar a luz, gerar o arco-íris. Porém, para os átomos, para substâncias puras, isso não acontece. Quando eu jogo uma luz num prisma, a luz daquela lâmpada que eu usei, da lâmpada de Crookes, e ela é direcionada para um prisma, em vez de obter o arco-íris, eu obtenho só algumas linhas do arco-íris, algumas linhas de luz.
Isso se chama espectro. Cada átomo tem um desenho, um bloco de linhas específico, um padrão de linhas específico, igual um código de barras. E já se conhecia na época isso. E Thomson não conseguiu explicar por quê. Então esse é o ponto em que Thomson falha. Para mim, é um dos modelos menos importantes, porque ele falha muito rápido. Ele descobre num ano a elétron, que é um negócio bacana, só que logo no seguinte o modelo, a ideia dele de átomo vai para o espaço, porque ele não consegue explicar os fenômenos espectrais.